Oi, gente, boa noite. Tô aqui mais uma vez, a terceira semana seguida, que eu tô aqui para fazer uma live com vocês. Cada semana eu falo sobre um tema específico. A primeira foi uma caixinha aberta, né? Que eu tirei várias dúvidas. Depois eu falei sobre peles, sobre produtos de pele, o que eu uso, o que é melhor, questão de custo-benefício, questão de qualidade. E na última eu falei sobre as colas, né? Colas para glitter, cola para glitter fino, cola para pigmento, cola para glitter grosso, cola para cílios. E todos são assuntos muito importantes que a pessoa que quer ser maquiadora, ela precisa saber disso. E às vezes são umas coisas tão pequenas, tão simples, mas que faz toda a diferença. Então, além de fazer essas aulas ao vivo, as aulas ao vivo que eu faço na quarta, que é maquiando modelo, maquiando cliente, para fazer com vocês, para vocês verem a forma que eu faço, fazer ao vivo mesmo, erros e acertos, tudo. Eu acho muito importante a gente fazer essa live ao vivo, né, falando sobre esses outros temas, porque eu não consigo, no meio das aulas ao vivo, ficar falando sobre esses temas específicos, porque senão acaba que enrola muito. Por exemplo, na primeira aula que eu fui fazer sobre pele, eu demorei acho que 1h20, que eu fui parando, explicando, indo devagar, fazendo, refazendo, mostrando, e como eu falei, eu demorei 1h20, uma pele normal faz em 15 minutos. Então, assim, eu tô passando tudo pra vocês mesmo e espero que vocês estejam aproveitando bastante todas essas aulas. Eu falei, começou 3 semanas pra trás, né? E vai permanecer aí por um bom tempo. Eu gosto também que vocês interajam comigo, que vocês me mandem o que vocês querem saber, a maior dúvida de vocês, o tipo de maquiagem que vocês querem que eu faça nas quartas. E aproveitando, amanhã a minha aula ao vivo vai ser sobre maquiagem para o carnaval. Vou escolher uma maquiagem de carnaval com muito brilho, muita cor, muito iluminada, e vou fazer com vocês essa aula ao vivo de amanhã. Não se esqueçam que amanhã é às 8 horas da noite, que eu vou fazer essa maquiagem todinha com vocês, tá? Ainda não escolhi qual específico, mas vocês podem ter certeza que vai ser bem a cara de carnaval mesmo. Vocês vão aproveitar muito. Então, hoje, a semana passada eu falei sobre os cílios, né? Quem não assistiu as aulas, vai lá no meu YouTube. Quem não se inscreveu no meu canal ainda é Priscila Alves Makeup. O Priscila é com 2 L's. E se inscreva, aperta lá o sininho para avisar quando tiver vídeo novo. Tô colocando vídeo quase todos os dias. Tem os vídeos inteiros, né? E tem as partes específicas, como tem no meu Instagram, que são dicas mais rápidas, mas eu sei que vocês estão gostando bastante. Eu recebo bastante direct, comentários. Então eu vou continuar fazendo, porque além de ajudar vocês, eu adoro interagir com vocês também. Adoro tirar dúvidas. Então, quando vocês tiverem dúvida em qualquer coisa, também pode me mandar. Às vezes é a dúvida de outra pessoa. E eu vou estar respondendo sempre nessas aulas de segunda. Ou nas de quarta mesmo, né? Que são as aulas ao vivo, porque às vezes na prática a gente consegue mostrar melhor como que funciona certas coisas e certas dúvidas que vocês têm. Se você tá comigo, agradeço muito por estar aqui comigo hoje. Agradeço também para quem sempre tá aqui comigo também. Quem me manda foto dos caderninhos anotados, me manda directs. Isso é pra vocês mesmo. Eu tô fazendo isso pra vocês. E assim, eu tô muito feliz por isso. Hoje eu vou falar sobre pincéis, que eu falei que é um tema super importante. Vocês precisam saber. Eu vou falar sobre os pincéis profissionais mesmo, e os pincéis que você consegue utilizar, que faz a mesma função de alguns, né? Porque não são todos, tem uns que não tem a mesma função, são parecidos, mas não são a mesma coisa. Mas eu vou passar tudo pra vocês.
Se você quer se tornar um maquiador, se você quer crescer na profissão, se você quer seguir adiante, você que tem interesse, algum tipo de interesse, continua comigo que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. E da mesma forma que eu aprendo com vocês também, né? Porque ninguém é um dono da verdade, ninguém é um dono de tudo, mas estamos aí para poder passar tudo que eu sei, o melhor de mim e o melhor sobre todos esses temas, tá bom? Então eu vou começar falando hoje. Não se esqueçam que amanhã tem aula ao vivo às 8 horas, tá bom? Vai ser no YouTube. Se você não se cadastrou, o link tá no meu perfil aqui do Instagram. Então clica lá e se cadastra. Se cadastra no YouTube, entra pro grupo do Telegram. No grupo do Telegram eu aviso sobre todas as aulas, questão de horário, onde vai ser, o que vai acontecer, enfim. Tá bom? Então vamos lá, eu vou começar pelo pincel de base. Que os pincéis que eu gosto de base são os pincéis Kabuki. São esses aqui, ó. Esse aqui é o meu preferido, é o que eu mais uso. Ele é o da Dai Makeup F18. Tá vendo? Ele tem as cerdas bem espaçosinhas, ó. São cerdas sintéticas. E ele é muito bom para espalhar, ele não acumula muito produto nele, você consegue fazer uma camada com bastante produto, que ele não fica sugando muito produto, né? Tem pincel que suga bastante. E ele é o meu preferido para passar a base, é o pincel Kabuki. Só que existem outros que fazem a mesma função, esse é o caso de um, né? Que esse aqui, ó, é o da Ruby Rose. Na verdade, eu não tenho nem a numeração dele mais, que acho que apagou. Mas enfim, ele é um pincel Kabuki também, ó. Eles são bem gordinhos, ó, e são retos em cima, ó. Eles são ótimos para poder espalhar, como eu já falei antes, na hora de passar a base, vai apenas dando leves batidinhas, assim, não fica puxando muito, senão os produtos que a gente passou antes, ele pode sair na medida que você for arrastando esse pincel para a pele, tá? Então são esses dois aqui, os melhores pincéis que na minha opinião, e tenho certeza que na de muitos também, são os melhores. Esses pra mim são os primeiros. Primeiro esse aqui, o da Dai Makeup, o F18, e depois tem os paralelos, né? Que é esse aqui, por exemplo, da Ruby Rose, tá bom? E o pincel Língua de Gato. Então, o pincel Língua de Gato, ele também serve para poder fazer, para poder passar a base. Ele, você já não vai conseguir dar tantas batidinhas assim, você vai ter que ir dando umas arrastadas mesmo, porque ele, tá vendo? Ele é bem fininho, então você não consegue ir fazendo assim. Então, você tem que ir dando uma arrastadinha com ele na pele. Gosto bastante também, só que eu acho que ele suga bastante produto. E esse aqui não tem nenhum específico, pra ser bem sincero, esse meu aqui nem tem a numeração dele. Mas eles são o língua de gato normal, língua de gato tradicional. E ele também tem muita gente que gosta de usar ele. Eu particularmente prefiro 1000 vezes o pincel Kabuki, porque ele pega, você consegue espalhar mais, olha a diferença de quantidade de cerdas. Então isso aqui você consegue ser mais rápido e mais preciso. Mas tem muita gente que gosta do língua de gato também. Então, o segundo, eu vou pro corretivo. Corretivo poderia passar também com a língua de gato. Só que, como corretivo são áreas, quando a gente vai fazer eles, são áreas menores, por exemplo, as áreas de iluminação, então eu prefiro um pincel mais preciso, ou seja, um pincel um pouco mais fino. É como se fosse não, é uma língua de gato também, olha, por exemplo, esse aqui, só que ele é um pouco mais fininho, ele também é de cerda sintética, e esses pincéis eles espalham super bem e você consegue mirar melhor, acertar melhor assim, sem escapar muito do lugar onde você quer fazer a sua iluminação. Esse aqui é o da Ruby Rose Concealer, é o F75. Ele é muito bom, pincel muito bom, e ele é super baratinho também. Nem todos os pincéis têm necessidade de ser pincéis caros, tá bom? Ele é um pincel muito bom. E tem esse outro aqui também, ó, é o da Macrylan. Olha, os dois são baratinhos, eles são pincéis ótimos.
Esse é o da Macrylan W110, pincel chanfrado para sombra, que na verdade você não vai fazer sombra com ele, né? Ele é para corretivo, para fazer os pontos de iluminação e para poder fazer... Lembra que a gente fez o recorte quando eu fiz minha aula sobre peles? A gente fazia o recorte aqui abaixo da sobrancelha, nessa parte pra gente poder neutralizar, pra poder trabalhar com a sombra. Então eu faço com eles, porque eles são bem fininhos, olha. Eles são bem precisos e ele espalha muito bem. Ele é de cerdas sintéticas, né, como eu disse. E ele é ótimo, é super fácil de achar, é super prático e é baratinho também, tá? Vamos lá, depois do corretivo, eu vou para o pincel, os pincéis, né, de sombra não, uma função. Então são os pincéis mais gordinhos, mais fofinhos e é isso aí, os dois não tem necessidade de ser pincéis caros, são ótimos, tá bom? Então, e tem uma outra coisinha na hora do pó, só que eu não consigo trabalhar com esses dois pincéis mais gordinhos, porque ele, quando você vai chegar perto do olho para poder selar perto do olho, pode ser que ele entre dentro do olho ou, sei lá, você não consegue chegar muito pertinho da raiz dos cílios aqui da cliente, quer dizer, soltando um espacinho, né? Então, você não consegue chegar muito pertinho com ele. Então, esse pincel aqui é tipo um pincel lápis, ó. Ele é um pincel mais gordinho, um pincel lápis mais gordinho. Tem uns deles também que dá pra fazer sombra, só que são os mais fininhos. E eu gosto desse aqui pra poder chegar bem pertinho do olho, assim, pra poder selar. Porque se a gente não sela aqui, como eu falei pra vocês, vai ficar molhado, então a cliente vai piscando assim toda hora. Então, quando você vai ver, aí ficou aquela rachadura, aquelas linhas finas. Por quê? Porque você não selou. Então, para você conseguir selar, você tem que chegar o pincel bem pertinho, ó. E esse, como ele tem uma pontinha, ele é mais ovalzinho, ele tem uma pontinha, você consegue chegar melhor perto do olho e consegue selar melhor essa parte, tá bom? Depois, eu vou passar para os pincéis de contorno. Gente, pincéis de contorno. Vamos lá. São pincéisinhos mais chanfradinhos, ó, tá vendo? Os dois, eles têm praticamente, aparentemente a mesma coisa, né? Ele vai mudar um pouquinho a marca, Macrylan. Esse aqui é o da Macrylan. Esse aqui é o da Ruby Rose. Ele sumiu o nome aqui, mas se eu não me engano é da Ruby Rose. Eles são como? Eles são como se fossem os pincéis de pó, só que eles são mais, eles têm menos cerdas, eles são mais fininhos e eles são chanfradinhos assim, ó. Eles começam maiorzinhos e terminam menores. Por quê? Para fazer esse acabamento, ó. Quando você vai fazer o contorno, você começa de cima sempre, porque você pegou muito produto. Se você começar de baixo, você vai manchar aqui embaixo. Então, você vai começar de cima, ó, e ele tem o desenho certinho, ó. Ele cai certinho aqui, onde você vai fazer esse contorno. Então, você começa de cima e vai puxando pra... começa de baixo e vai puxando pra cima, ó. Vai só descendo. Então, esse aqui, ele tem o formato do nosso rosto certinho, a forma certinha que a gente precisa fazer o nosso contorno nas maçãs do rosto, pra poder afinar e fazer esse efeito bonito. Então, os dois também não tem um pincel caro, super caro, que tenha necessidade de você ter. Mas esse aqui, por exemplo, da Macrylan, ó, tá escrito pincel para blush. Macrylan é o W102, que também dá para blush, tá? Mas eu prefiro o outro que eu vou mostrar pra vocês. Então, é o que eu mais gosto, que eu mais indico pra poder fazer contorno, tá? Agora, eu vou pro pincel de blush. Pincel de blush, gente, é praticamente a mesma coisa desse que eu mostrei pra vocês. O pincel pra fazer o contorno. Porém, eu gosto dele mais retinho em cima, ó. Esse aqui ele é chanfradinho, ele começa maiorzinho e termina menorzinho. Ele faz isso aqui, né, um morrinho. E esse aqui é mais redondinho, porque a gente vai vir aqui, ó, e vai apenas dar umas batidinhas. Mas esse aqui também dá, então se você quiser comprar um, pode comprar esse aqui tranquilamente. Mas eu prefiro esse pra fazer contorno e esse que é mais redondinho em cima pra poder passar o blush, tá bom?
Também não tem nenhum específico, porque você vai achar inúmeros pincéis esses. Só que esses já são as cerdas mais macinhas, né? E você consegue trabalhar melhor com o produto na pele, tá bom? Agora eu vou pro pincel de sobrancelha. E é o seguinte, pincel de sobrancelha, ó. Eu gosto de pincelzinho reto, ó. Esse aqui é um da Macrylan, é o A15. Ele dá super certo pra poder fazer, ele é super retinho, ele é fininho, ó. Ele é um pouquinho fino e você consegue ser bem preciso na hora de fazer esse traço da sobrancelha, que é como eu expliquei que eu faço. Pra quem não assistiu, tem um videozinho aqui no meu Instagram, tem um videozinho também no YouTube, tem a pele completa no YouTube, pra quem não assistiu. Corre lá pra poder assistir. E lá tem tudo, o passo a passo de tudo. E eu gosto muito desses pincéisinhos. Porém, a minha indicação maior para lápis para pincel de sobrancelha é esse aqui, ó. É o da Dye Makeup 0117. Também não tem a necessidade, se você tá começando lá, não quero gastar tanto dinheiro agora, porque esse pincel é um pouquinho mais caro que os outros, porque ele é um pincel profissional. Vocês vão achar vários outros desses mais baratinhos aqui, provavelmente da Ruby Rose, da Macrylan, que fazem a mesma função. E também tem um chanfradinho, né, que é aquele deitadinho, ele começa maior, termina menor, como se fosse esse do contorno que eu falei pra vocês, porém retinho. Então dá pra fazer certinho, ele só precisa ser fininho e ser retinho, tá bom? Então, agora eu vou pros pincéis de esfumar. Esses aqui são os pincéis que eu falo pra vocês, esses vocês têm que comprar, porque eles têm a necessidade. A maioria daqui, o único que eu falei que eu gosto muito, assim, que eu tenho uma preferência, foi esse de fazer de passar a base, que é esse da Dye Makeup F18, mas não é com só desses, eu passei vários e o único que eu dei indicação maior foi esse, porém você consegue fazer com pincéis mais baratos. Agora, esses de esfumar, gente, eles têm, vocês vão ter uma certa necessidade de trabalhar com eles. Por quê? Até alguns pincéis mais baratinhos que prometem cumprir a mesma função, mas quem tem o pincel, quem trabalha com isso, já testou, sabe que não é a mesma coisa. Então, tem uns aqui que eu não abro mão de jeito nenhum. E eu vou começar abrindo a minha seção dos pincéis, que eu falo que tem que ser um pouquinho mais... que tem que ser dos profissionais. E a minha seção é esse aqui da Vult, ó. Eu falei sobre ele semana passada. Ele é o número 15 da Vult, ó. Ele é um pincel muito bom para poder esfumar. Também fiz um videozinho sobre ele, específico sobre ele, fazendo esfumado, que na maioria das vezes eu começo com ele, porque ele é um pincel mais gordinho. Então, para quem tem a pálpebra mais larga, a pálpebra com um espaço maior, então eu começo trabalhando com ele. Só quando a pálpebra é bem menorzinha, tem um espaço bem menor, que eu começo com os outros que eu vou mostrar para vocês. Mas esse aqui da Vult é o L003, número 15. Eu indico demais, porque ele é muito bom para esfumar. Depois, tem esse aqui, ó, que é praticamente a mesma coisa desse da Vult, só que ele é o da Dye Makeup. Tá vendo? Dá pra ver que eles são bem parecidos? Esse meu da Vult, que ele tá um pouquinho esfolado, porque eu uso muito ele, tô até precisando de um novo. Mas eles são praticamente a mesma coisa. Esse aqui é o da Dye Makeup, é o 0135. Então, os dois têm a mesma função. São o primeiro esfumado que eu faço, geralmente é com um dos dois, tá bom? Depois, esse aqui, gente, esses últimos três aqui é questão de necessidade mesmo. Questão, assim, de toda maquiadora precisar ter um desse. Esse aqui, ó, é o 136, 132, 125. Esse aqui é o 136, é da Makeup. Esse é o pincel que eu praticamente mais uso, é ele e o 132 que eu vou mostrar pra vocês. Porque ele eu uso em pálpebra mais larga, que eu posso começar mais devagarzinho, às vezes você não tem necessidade de um maior, só que você vai demorar um pouquinho mais pra poder trabalhar. Mas ele é um pincel muito, muito bom e, como eu disse pra vocês, é questão de necessidade, porque ele você consegue trabalhar um esfumado
numa proporção muito boa dos olhos da cliente, sabe? Você consegue trabalhar em pessoas que têm as pálpebras maiores, as pálpebras mais largas, as pálpebras menores. Ele não é um pincel exagerado para esfumar, mas ele também não é muito pequenininho igual o 132 que eu vou mostrar para vocês. Mas ele é um pincel que você precisa ter. 136, questão de necessidade. E depois dele é o pincel 132, também da Dye Makeup. Esses últimos três que eu mostrei pra vocês são da Dye Makeup. É o 135, 136, esse aqui é o 132. Qual que é a função deles? Esfumar, claro. Mas cada um tem cada um é gordinho na sua proporção. Primeiro é o 135, o maiorzinho. Depois o 136, que é o médio. Esse aqui é o 132, que ele é menorzinho, sabe? Você consegue ser mais preciso na hora de ser esfumado. Às vezes você quer fazer, por exemplo, um pretinho só mais no cantinho assim do olho. Então você não pode trabalhar com esses pincéis maiores, porque eles não conseguem ficar muito certinho no lugar que você quer, porque as cerdas deles são maiores e são um pouquinho mais espalhadas. Então com esse aqui você consegue fazer ele mais focado no lugar que você quer, né? Então esse aqui também é questão de necessidade. E o que eles têm em comum? Esses pincéis de esfumar. Gente, existem muitos pincéis que dão a falsa impressão de esfumar para vocês. E quando eu comecei nada, quando eu nem era maquiadora, quando eu ia comprar pincel, aí ficava escrito lá na embalagem, pincel para esfumar. Aí eu ia lá e comprava. Por exemplo, eu nem tenho deles aqui mais, de tanta raiva que eu tenho desses pincéis, são aqueles que eles são redondinhos em cima, sabe? Eles não são muito espalhados. É como se fosse esses aqui mesmo, só que eles são bem fofinhos e redondinhos em cima. Gente, aquilo lá não esfuma nada. Aquilo ali, quanto mais você passar, mais você vai deixar sua sombra marcada. Porque as cerdas dele, elas são muito certinhas em cima, então você não consegue ter uma cerda em cada lugar para poder trabalhar o esfumado, como acontece nesses aqui. Eu falo sempre para minhas alunas, principalmente as de automaquiagem, né, que são mais perdidas ainda na hora de poder fazer o esfumado. O que é um pincel para esfumar? Como que eu vou saber que esse pincel vai esfumar? Gente, os pincéis para esfumar, vocês vão ter que fazer o seguinte. Primeiramente, tira ele da embalagem. Ó, eles são o seguinte, ó. Não sei se tá dando pra ver, porque tá um pouquinho longe. Mas, olha, eles têm umas cerdas menores, umas cerdas médias, umas cerdas maiores. Tá vendo que tem umas até pro lado, ó? Tem algumas alunas minhas que chamam eles de Black Power, porque o cabelo dele é todo pra cima, assim, ó. E cada um de um tamanhozinho, ó. Então, tem as cerdas menores, as cerdas médias e as cerdas maiorzinhas. Então, quando você vê isso aqui, você pode saber que ele, pelo menos, um esfumado ele vai conseguir fazer. Agora, tem os melhores esfumados, que são esses que eu indiquei, o 035, 036 e o 032 da Dye Makeup. E tem alguns outros paralelos que você também consegue, você consegue usar, você consegue quebrar um galho, mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por exemplo, vamos lá. Ele tá até escrito de esfumar, e esse aqui pelo menos ele não mente, né? Porque é a função dele mesmo. Agora tem uns que eles são bem redondinhos, vocês não vão conseguir esfumar com ele. Ó, esse aqui é o da Macrylan, o A27. E esse aqui é Levange, é o Gama 03. Esse aqui é mais fácil de achar, né? Que é o da Macrylan A27. Ó, eles são bem parecidos, ó, com esses da Dye Makeup, tá vendo? Eles têm umas cerdas menorzinhas, tem umas cerdas médias e umas cerdas maiores. Então, você consegue trabalhar um esfumado com eles. Mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas você consegue quebrar um galho? Consegue. Então, é isso aí. Sobre os pincéis de esfumar, não esqueçam de ver. Questão de cerda, se a cerda deles são bem espaçosinhas, ó, cada um de um tamanho, meio bagunçadinho, porque isso aqui é que faz o efeito do esfumado.
vai ter uma cerda um pouquinho mais em cima, outra embaixo, enfim. Não é aquela coisa reta em cima, com aquilo ali você não consegue trabalhar, você não consegue esfumar e não consegue fazer nada legal, pra ser bem sincera. Agora, tem um pincel, esse aqui é real mesmo, é questão de necessidade, principalmente na hora de você fazer um cut crease. O que é o cut crease? Cut crease aberto, cut crease fechado, semi-cut crease. É aquela maquiagem, pra quem não sabe, que tem aquele recorte aqui, ó. Por exemplo, tem uma sombra aqui de uma cor, aqui embaixo, aí depois tem aquele recorte, aí já começa logo uma outra sombra com esse recorte certinho. Você viu aquele desenho com o corretivo para poder fazer a sombra. Então, é muito difícil você conseguir achar um pincel que seja tão fininho e que seja tão certinho que as cerdas não ficam bagunçadinhas para poder fazer esse desenho do cut crease. E esse cut crease, ele precisa ter um certo cuidado, porque um pouquinho que você errar na hora de fazer o recorte, você já sobe para a sombra de cima e não consegue deixar ele tão certinho, aí depois você vai ter que ir corrigindo. E esse aqui, gente, eu nunca achei um pincel melhor que ele para poder fazer essa função. Esse é o da Ico, é o 80064. 80064 da Ico. Acho que não vai dar pra ver porque o escrito dele é bem pequenininho. Mas anotem, porque esse aqui também é outro que é questão de necessidade. Ele é um pincel muito bom. Geralmente eu pingo umas gotas de diluidor no corretivo, né? Pra ficar mais molinho. Aí eu dou uma espalhadinha com ele e ele fica mais fininho ainda que isso. E esse pincel aqui já tem uns 2 anos que eu tenho ele. Até hoje não precisei trocar, porque ele é um pincel muito bom, as cerdas são magníficas, são lindas e ele não tem aquela tendência a ficar todo, como que eu posso dizer? Todo ressecado, sabe? Porque tem uns pincéis que eles ficam todos ressecados muito rápido. Então esse aqui ele não tem, por mais que eu use ele, eu use ele bastante, ele não tem essa tendência. Então esse é o pincel que eu super indico pra vocês, pra quem não tem, ó. É o 80064, tá bom? Agora, esse aqui, não, mentira. Esse aqui é tipo um chanfradinho que eu ia falar sobre questão da sobrancelha, de fazer o desenho, mas esse ele dá pra fazer sobrancelha também. Porém, esse é o meu pincel preferido pra poder fazer o gatinho. Na verdade, eu gosto muito de fazer o gatinho com o próprio pincel do delineador, que eu uso o delineador da Sephora, enfim, como vocês queiram chamar, cada um chama de um nome, né? Então eu gosto das cerdinhas do próprio pincel que vem da Sephora para poder fazer, porque é bem fininho, é bem prático, não tem que ficar molhando, é um delineador líquido, muito bom. Porém, se eu quero fazer um delineado mais grosso, um delineado, aquele delineadão mais grossão, mais marcadão, mais puxado, então eu prefiro fazer com esse aqui. E pincel de gatinho, gente, não é uma coisa fácil, não. Tem gente que usa o pincel, aqueles fininhos, aqueles parecidos de unha, sabe? Só que eu acho que ele espalha bastante. Dependendo, se você não tiver muito cuidado. Então esse aqui, como ele é super retinho, ó, eu acho que você consegue trabalhar melhor com ele e não errar, não engrossar ele. Você vai pegar ele no produto mesmo e vai virando, ó. Vai passando ele de um lado, tudo de outro, de lado de outro, até deixar ele bem fininho, ele fica mais fininho que isso. E ele é muito prático, a pontinha fica super fina. Então, para quem quer um pincel para poder fazer o delineado, esse aqui é outro também que eu não consigo mudar. Porque tem alguns outros mais baratinhos, esses quebra-galhos que eu já tentei e eu não consigo fazer, ele não consegue fazer a mesma função que esse aqui. Esse aqui é meu preferido mesmo, tem vários outros também, outros profissionais, tem da Ana Paula Marçal, não sei dizer a numeração dele, mas também é muito bom. Mas meu preferido é esse aqui, ó, é o da MAC 263.
E ele é um pincel de cerdas, de cerdas sintéticas também, ou seja, ele não vai ficar todo... Toda hora eu esqueço a mesma palavra. Ele não vai ficar todo ressecado. Então você pode ir limpar com ele, higienizar ele, que ele não resseca fácil, igual alguns outros pincéis que são de cerdas, alguns outros pincéis que são de cerdas naturais, tá? E por último, esse pincel aqui, ó, ele sumiu o nome também, gente, mas ele é se eu não me engano, da Ruby Rose. Tenho quase certeza que ele é da Ruby Rose, ele sumiu a numeração dele. Mas ele é um pincel, tá vendo? Ele é mais ovalzinho e é como se fosse um pincel de esfumar. E tá vendo, ó? Ele é mais... Tem as cerdas menorzinhas, as cerdas médias e as cerdas maiorzinhas. Então você consegue fazer um efeito maravilhoso na hora de você fazer o iluminado. Porque o seu iluminado não pode ficar uma coisa reta, assim. Então, dependendo do pincel que você pegar, você só vai conseguir depositar esse iluminador em um lugar só. Então, por isso que eu gosto desses pincéis tipo de esfumar mesmo, para poder fazer esse iluminado. Tanto aqui, um pouco acima da maçã do rosto, né, nesse ossinho zigomático, quanto no nariz. Então, esse pincel aqui é muito bom. Às vezes, quando eu não tô com ele também, eu uso alguns outros desses de esfumar também, que a função é a mesma, eles só são um pouquinho menores, tá? Agora, eu vou mostrar os produtos que eu uso para poder limpar os meus pincéis, poder higienizar, para poder lavar, e enfim. Esses pincéis, eles têm que ter um certo cuidado, principalmente esses da Dye Makeup, porque as cerdas deles são mais delicadas. Então, os meus pincéis, eu uso o shampoo da Johnson, que é aquele shampoo de neném, que não tem aquela coiseira toda, não tem aquela química toda, tem um cheirinho super bom e deixa os pincéis super macios. Então, eu uso ele para poder lavar, eu uso uma esponjinha de silicone, eu até procurei ela aqui, mas eu não sei onde ela tá agora. Mas aí eu coloco ela no dedo, assim, e despejo o shampoo na própria esponjinha, molho o pincel e vou fazendo assim, ó, com bastante cuidado, com bastante leveza, para não estragar o seu pincel. Terminou de fazer isso, saiu bastante o líquidozinho da cor, geralmente que ficou um pouquinho de sombra. Aí você molha, deixa ele bem, tira bastante, tira todo o excesso e depois vem com um condicionador. Condicionador também, o que eu uso é o da Johnson, mas pode ser outro também. Pode ser um que você usa para o seu próprio cabelo. Você tem que cuidar do pincel como se fosse o seu cabelo mesmo. Tem que ter bastante cuidado. Então eu passo o condicionador nele depois, vou dando umas batidinhas, ó, vou fazendo assim com ele. Deixo um pouquinho descansar, aí eu vou pulando para os outros. Depois, no final, quando eu terminei de passar o shampoo e o condicionador em todos, aí eu vou um por um, tirando todo o excesso. Aí eu vou tirando e não pode deixar resto de condicionador e de nenhum outro produto no pincel, tá? Que aí ele vai ficar super macio, como se fosse novinho, que você tivesse acabado de comprar. E a última coisa que eu vou passar para vocês questão de higienizador de pincéis. O higienizador, que quando eu comecei era o que eu mais usava, que eu amava, era apaixonada, é esse aqui, ó. É o da Dylos, esse aqui da embalagem, na verdade, que eu vou mostrar pra vocês. Ele vem com esse borrifadorzinho, né? Você espirra no pincel e você precisa ter uma toalhinha, aí você vai fazendo assim, ó, com a mãozinha bem de leve, para poder não estragar as cerdas do pincel. O pincel, gente, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. No começo, quando eu comecei mesmo a fazer maquiagem, eu tinha um pincel, era o 136, a Dye Makeup, o de esfumar. E às vezes eu usava uma sombra mais escura, eu usava um preto, aí ele ficava meio um pouquinho escuro, né? Aí eu ia limpar ele, né? Tô lá limpando. Aí quando eu ia ver, ele ainda tava um pouquinho escuro. Aí eu jogava mais higienizador.
E fazia de novo, fazia de novo. Aí quando vê, eu já tava carcando o pincel assim, ó, fazendo assim, ó. Quando eu fui ver, tipo, depois de um tempo, eu falei, nossa, eu acho que eu tô precisando de mais um, porque eu só tenho um pra fazer essa função, tá? Eu fui pedir outro. Gente, quando chegou, parecia que era isso aqui, ó. Quer ver? Parecia que um era assim e o outro assim, ó. Eu olhei, eu falei, gente, mas não é o mesmo pincel, não? Mas era o mesmo pincel. Só que o que aconteceu? Eu tava destruindo meu pincel. Eu ficava esfregando ele, apertando e fazendo com força para poder tirar o excesso. Gente, excesso de sombra a gente não consegue tirar no higienizador. O higienizador a gente consegue só apenas higienizar mesmo. Com o higienizador a gente vai tirar o restinho de sombra que ficou no pincel, mas a gente não vai conseguir tirar, limpar ele desde o zero. Principalmente quando a gente usar uma sombra escura, que a gente acaba que usa muito em atendimento. Então você tira ali o excesso, joga o higienizador, vai fazendo apenas os círculozinhos, ó, tira o excesso, ok. Na hora do atendimento você não tem tempo de ficar lavando o pincel, nem daria, né? Mas tira apenas o excesso e continua trabalhando. Você não vai ter problema, não vai sujar a sua sombra. Apenas não vai ficar branquinho. Mas para você tirar o resto de produto mesmo, higienizar ele total, limpar ele, é só apenas lavando, tá? Aí lavando é dessa forma que eu falei, com o shampoo de neném, shampoo Johnson e o condicionador também, tá? Então não fica fazendo muita força para tirar a cor do pincel, tá vendo? Os meus, eles estão até um pouquinho mais, alguns estão até um pouquinho mais marronzinhos, ó, que eu vou lavar, vou ver se eu consigo lavar eles amanhã pra aula. E só porque esse aqui eu não usei, ó, então ele tá bem branquinho. Esse aqui eu usei o final de semana e eu ainda não consegui lavar eles. Então eles ficam um pouquinho mais marronzinhos, mas eles não vão alterar nada na hora que você for fazer a sua sombra. A não ser que ele esteja realmente sujo, mas higienizado ele não vai te causar problemas, tá? Ah, e a minha super dica é exatamente isso que eu ia falar. No começo, eu trabalhava muito com esse aqui, ó, esse da Dylos Pro. É um higienizador de pincéis, isso mesmo, Dylos Pro apenas. Só que é o seguinte, esse higienizador, ele custa uns... Quando eu comprava ele era uns R$ 25. Hoje deve estar, sei lá, uns 28, beirando uns R$ 30, eu acredito, porque já tem um tempinho que eu parei de usar. Só que aí o que eu descobri, e hoje em dia eu só uso ele, né? Eu mando manipular o álcool isopropílico, aqui, ó, álcool isopropílico QSP de 1 litro. Gente, esse aqui, ó, da Dylos, ele vem com 140 ml e quando eu comprava, ele era R$ 25. Esse aqui é de 1 litro, o álcool isopropílico, e ele fica em R$ 20 1 litro. Então, o que eu faço? Eu compro esse litrão e vou apenas despejando aqui para usar esse potinho com o borrifador da Dylos. Então, eu mando manipular, deixo aqui e vou sempre enchendo, gente. Sai bem mais em conta. Eu comprava praticamente um higienizador a cada 2 semanas. Então você consegue economizar bastante mandando manipular esse álcool isopropílico. Só que ele é um pouquinho forte, ele é um pouquinho agressivo. Por isso que eu falei que tem que tomar bastante cuidado na hora que vocês forem fazer essa higienização, para não ficar fazendo com muita força o pincel, porque senão vocês vão destruir o pincel. Então tem que ir com uma mão bem levinha. Não só ele, como o da Dylos, ou como vários outros também, se você for fazendo com muita força, apertando com muita força o pincel, você vai estragar o seu pincel, tá? E deixa eu ver, acho que é só isso hoje que eu deixei mais ou menos preparado para vocês. São as dicas sobre os pincéis e acho super importante, acho super válido. Tem alguns que eu falei que vocês podem usar, uns mais baratinhos, alguns outros vocês têm a necessidade de ter esses profissionais, mas gente, eles duram super também, duram demais
Então é um investimento que vale a pena e assim, você tem necessidade de ter eles mesmo, tá? Deixa eu ver. Quem não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva lá. No meu perfil aqui do Instagram tem um link para você poder fazer o cadastro, para entrar no grupo do Telegram. Lá eu mando tudo o que vai acontecer sobre as aulas, horário, para lembrar vocês para vocês não se esquecerem, questão dos horários, dos dias. Quando eu odiei alguma coisa, que foi o caso de ontem, né? Ontem eu precisei passar a aula de ontem para hoje, então eu avisei lá. E lá é super importante esse nosso contato. A gente fica bem mais próximo e quem tiver dúvida aí de alguma coisa é só me mandar. Espero muito ter ajudado vocês. Quem não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreve lá, Priscila Alves Makeup, Priscila com 2 L's. E eu tenho certeza que vocês seguindo todas as dicas, vocês fazendo as anotações, vocês pegando todas as aulas, eu tenho certeza, não tem como dar errado, não tem como você falar que não deu certo. É tudo questão de dedicação, questão do seu empenho, questão de você querer fazer isso, a questão de você conseguir vai depender do seu empenho, tá? Então eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer isso. E é isso aí, gente. Meu muito obrigada para vocês. Lembrando vocês que tem aula amanhã, ao vivo, que eu vou fazer uma maquiagem de carnaval com muito glitter, muita cor, cores vibrantes, enfim. E é isso aí. Espero vocês amanhã. Espero que tenha tirado bastante dúvida. E é isso aí. Tá bom? Boa noite, muito obrigado e aguardo vocês amanhã. Beijo!